Glória a Deus. Agora sim. Boa noite, Palavra Viva Church. Quem está feliz com Jesus, aplauda a Deus o mais alto que você puder. Olhe para quem está do seu lado, dê uma chacoalhada, diga: hoje Deus vai falar com você. Não, vamos de verdade. A sua palavra tem poder, você já sabe disso. Diga: Deus vai falar com você essa noite. Aleluia. Pode sentar, gente, fica à vontade, você está em casa. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira vez, dizer que é uma grande alegria receber vocês aqui na nossa casa. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você nessa noite. Eu creio que existe algo vindo diretamente do trono dos céus para a sua vida. Amém? E para você que já é da casa, é uma alegria estar com você novamente aqui essa noite na Palavra Viva Church. Quero dar as boas-vindas para você também que nos assiste do conforto da sua casa. Eu sei que nesse friozinho é tentador estar no sofazinho, cafezinho quente, né, Pastor Márcio Madaloni? Mas venha aqui para a Palavra Viva, venha pessoalmente ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Gente, abra sua Bíblia em Juízes 7:2. Esse é o nosso último culto antes da nossa série de mensagens Maranata. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está ansioso aí pela volta de Jesus, dê um glória a Deus bem alto. Juízes 7:2. A Bíblia diz o seguinte: disse o Senhor a Gideão: o povo está contigo, o povo que está contigo é demais para que eu entregue os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça, meu Pai, porque a palavra que vai ser entregue aqui nessa noite, ela não vem de mim, mas ela vem através de mim. E o que eu te peço, Espírito Santo, é que de forma alguma eu atrapalhe o que o teu Espírito quer falar aqui nessa noite, que de forma alguma, Espírito Santo, eu interrompa o agir do teu Espírito aqui nessa noite, que as palavras que eu fale aqui de cima sejam diretamente do teu trono, sejam as palavras escolhidas que tu tem para essa igreja agora, que seja realmente a palavra rema, a palavra revelada, a palavra que transforma os corações. Em nome de Jesus, amém. Nós vivemos numa era onde o mais virou sinônimo de melhor, não é verdade? E por isso nós corremos atrás de mais seguidores, por isso nós corremos atrás de mais influência, por isso nós corremos atrás de mais dinheiro, por isso nós queremos mais visibilidade, por isso nós estamos a todo momento querendo um cargo melhor na nossa empresa, por isso a todo momento nós queremos mais espaço. E dessa forma, cria-se também uma cultura de insatisfação nos corações, uma cultura de que nada está bom, uma cultura que uma vez que eu reduzo, significa que Deus não está comigo. Uma vez que falta, significa que Deus esqueceu de mim. E essa cultura tem invadido as igrejas, e essa lógica ela tem feito também parte da cosmovisão do cristão. Se está dando certo, se está crescendo, é porque Deus está aprovando. Se tem muita gente, é porque é de verdade. Se está crescendo, é porque é ungido. Mas e quando não cresce? E quando as coisas, na verdade, começam a diminuir? E quando o caminho da obediência te custa estrutura, te custa influência, te custa reduzir. E quando a proposta para obedecer é você ganhar menos do que a proposta para você fazer pelo caminho errado, quem é você diante
dessa proposta. Eu estava conversando com um amigo essa semana e ele falou para mim: é difícil ser crente, né? Ele me mostrou as notas e o imposto que ele estava pagando para o governo e o tipo de trabalho dele. Ele poderia sonegar, mas ele falou: se eu não fosse crente seria mais fácil. Aí eu te pergunto: quem é você diante do menos? O nome dessa mensagem é: Deus pode te dar menos. Isso daqui é a palavra viva, gente. A gente prega o evangelho e a gente precisa falar a verdade. Para você entender esse capítulo, esse livro que nós acabamos de ler, o nome desse livro é o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele antecede o livro de 1ª e 2ª Reis, que são dois períodos diferentes. Até então, nenhum rei havia sido levantado por Deus. Até então, os governos eram governos proféticos. Nós temos ali Moisés governando sobre o povo de Israel, não é verdade? Estou falando sobre o povo de Israel. Nós temos Moisés governando sobre o povo de Israel. Moisés morre, quem que é levantado? Josué. Mas assim que Josué morre, Deus não institui nenhuma liderança. E é um período onde o povo começa a se rebelar contra o Deus de Israel. O povo começa a adorar Baal. O povo começa a adorar outros deuses, os deuses dos cananeus. E aquele povo que era o povo de Deus, aquele povo que viu o mar se abrir, aquele povo que tinha prazer de estar na presença de Deus, aquele povo que carregou a presença de Deus, que era a Arca da Aliança durante o deserto, agora era um povo que se voltava contra o Deus Todo-Poderoso de Israel. E nesse período de Juízes, o começo do livro de Juízes é um livro de muito sofrimento. É um povo onde Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. O povo de Israel estava sendo oprimido. Eles viviam temerosos com os midianitas e com os amalequitas. Aí sabe o que acontece? Deus chama um homem chamado Gideão e diz para esse homem: você vai ser usado para vencer os midianitas. Sabe onde que esse homem estava? Debulhando milho no lagar. Para você que não sabe, o lagar não é lugar de debulhar milho. Ele estava fazendo isso nesse lugar porque ele estava se escondendo de medo. Ele estava nesse lugar porque aquele povo, a cultura daquele povo era de um povo oprimido. Então eles tinham medo de ataques de midianitas, de amalequitas, e ele estava escondido debulhando milho. E Deus disse: eu tenho uma promessa para a tua vida, eu tenho um propósito para a tua vida, se levanta que eu vou te direcionar. Aí a história você sabe. Gideão reúne 32 mil soldados, 32 mil homens. Com certeza, Marcelo, 32 mil homens é suficiente para guerrear. E Deus fala: eu quero menos. Eu vou fazer um teste, Gideão, faça esse teste. Gideão aplica o teste. No primeiro teste ele perde 22 mil homens. Aí sobra ali 10 mil homens. Aí Gideão fala: ainda são 10 mil homens. Aí Deus fala:
eu quero menos. Ele aplica mais um teste e sobra 300 homens. Você consegue visualizar isso? Hoje é fácil a gente pregar sobre esse texto, né? Mas você consegue imaginar essa situação na sua cabeça? Um dia você está com 32 mil pessoas ao seu lado, outro dia 300. Isso aqui acontece por um motivo. É porque o nosso Deus é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. O nosso Deus não mudou. A forma como Deus age não mudou. E o que eu estou querendo dizer com esse contexto aqui é que Deus não trabalha com volume, Deus trabalha com dependência. Na sua cabeça, quanto mais melhor. No seu coração, o auge é quando você estiver muito bem financeiramente, que as coisas estiverem acontecendo. Mas para Deus, 300 está bom. Para Deus, 300 está bom. 300 é suficiente, pastor Rogério. Mas a gente quer os 10 mil. A gente se apega nos 10 mil. A gente fala, pelo menos os 10 mil. A gente quer negociar com Deus e Deus fala, 300 está bom. Essa palavra é para alguém que está aqui nessa noite? A cultura do mais. E eu quero que você entenda isso no seu coração. E eu preciso denunciar esse ídolo aqui, eu preciso denunciar esse espírito aqui, mas a cultura do mais é o ídolo invisível da nossa geração. Nós vivemos como se estar em Deus significasse estar em expansão constante. Então é sempre melhor, é sempre mais, é sempre crescendo. E por essa mentalidade, muitas pessoas elas só se sentem seguras se estiverem em alta. Elas só se sentem relevantes se forem vistos. Elas só se sentem amadas se forem celebradas. E como que essa mentalidade entrou na igreja? Essa mentalidade entrou na igreja e nós começamos a medir. Uma igreja de sucesso é aquela que está com os cultos cheios. Uma igreja de sucesso é aquela que você olha na rede social e você diz, essa igreja está prosperando. Mas eu te digo qual que é a igreja de sucesso. É a igreja que Jesus veio buscar. Aliás, a igreja que Jesus virá buscar. É a igreja que Jesus instituiu, a igreja invisível. A igreja que não tem parede, a igreja que não tem porta, a igreja que não tem cadeira, a igreja que se movimenta, a igreja que influencia onde está. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. O resto é estrutura. O caminho de Jesus nunca foi o palco, mas foi a cruz. E nós caminhamos em nossas vidas para muito palcos. Nós ficamos chateados porque nós somos reduzidos. Nós ficamos chateados porque as coisas não dão certo. Mas a grande verdade é que nós almejamos o sucesso do mundo. A grande verdade é que nós não sabemos lidar com as frustrações, e nem sempre as frustrações é uma punição de Deus em nossas vidas. Às vezes é Deus querendo falar para você, 300 tá bom. Não, deixa 10 mil, 300 tá bom. Mas eu tinha 32 mil, 300 tá bom. Quem disse que Deus não pode te dar menos? Quem criou essa ideia na nossa cabeça? De que Deus não é soberano para nos ensinar as coisas.
Que espírito de rebeldia é esse em nosso coração? Que toda hora nós queremos ganhar, crescer, crescer, crescer. Não que você não tenha que ter essa vontade, amém? Você está aqui comigo? Você tem que desejar crescer, você tem que desejar prosperar, você tem que desejar ter sucesso na sua vida, você tem que desejar... O que eu estou dizendo é o seguinte, que vão existir fases em nossas vidas, que Deus vai permitir que os 22 mil saiam do nosso lado. Depois, os 9.700. E nós precisaremos confiar em Deus, que é possível recomeçar com os 300. Deus não está do lado dos números, Deus está do lado de quem crê. A Bíblia diz em Colossenses 2:10: e vós estáis completo nele. Saiu os 22 mil, pastor Gessé. Saiu os 9.700, pastora Denise. E nada falta, porque nós estamos completos nele. Cristo é suficiente em nossas vidas para vencermos qualquer batalha. Não importa quantos diplomas você tem, não importa as suas habilidades, os seus skills, o que importa é, você é dependente de Deus ou você se completa nas coisas? O Evangelho não é Cristo mais fama. O Evangelho não é Cristo mais uma condição. O Evangelho não é Cristo mais a estrutura da igreja. O Evangelho não é Cristo mais números. O Evangelho não é Cristo mais resultado. Cristo basta. E esse é o Evangelho. A grande verdade é que nós não perdemos nada quando o que nós temos vem das mãos de Deus. O meu pai sempre repetia uma frase para mim: Deus nunca tira nada para colocar algo pior. Não é verdade, Tago? Desde pequeno a gente ouve isso daí. Nós passamos por muitas fases aqui na Palavra Viva Church. Nós vimos, eu e meu irmão, nós vimos como a igreja cresceu, como a igreja tomou proporção. Algumas pessoas acham que a gente chegou aqui de paraquedas, que alguém veio, bancou e a gente abriu uma mega church. Mas a verdade é que para a gente chegar até aqui, nós precisamos passar por altos e baixos, e dar glória a Deus nos altos e dizer que a graça dele era suficiente nos baixos. Já vi meu pai ajudar pessoas que nos trairiam lá na frente, que nos tratariam como lixo, como se a gente nunca tivesse participado da vida, e hoje nos tratam como estranho. Pessoas que meus pais gastaram madrugadas, pessoas que hoje a gente no ministério gasta madrugadas, gasta horas de conversa, deixa de estar com filho, deixa de estar com família, e essas pessoas muitas vezes viram as costas para a gente, nos tratam como se a gente não fosse nada. Da mesma forma, muitas vezes em momentos de raiva eu feri pessoas. Eu me arrependi de ter falado coisa para pessoas, porque nós pastores precisamos nos colocar nesse lugar de humanos também. E você, como membro, precisa saber que muitas vezes eu vou subir aqui e eu não vou estar bem. Então, das 1000 horas que eu falo, você vai tirar muitas coisas fora de contexto e vai pegar muitas coisas que eu falei e que eu não deveria ter falado, que eu me precipitei em falar. Mas a minha postura sempre tem que ser de voltar aqui e pedir perdão, como meu pai sempre fez. Não espere perfeição de mim, mas uma coisa espere: dependência.
Isso tudo é porque nós já passamos por esses lugares de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Não é verdade, pastor Rogério? Nesses 25 anos que o Senhor tem de palavra viva, quantas coisas a gente já não viu. Mas o que nos sustenta não é o alto e nem o baixo. O que nos sustenta é a presença de Deus. É ver que nos baixos existia um aprendizado. É ver que numa crise de burnout do meu pai, Deus teve misericórdia da vida dele. É ver que em momentos que a nossa família chorava, lições valiosas foram aprendidas. Eu vi que muito do sofrimento do meu pai, que ele passou, foi para que esse sofrimento virasse sabedoria para a minha vida hoje. Então, muitas pessoas dizem: nossa, às vezes eu prefiro te ver pregando do que ele. Às vezes eu prefiro tu pregando do que ele. E ele fica muito feliz com isso, tá? Ele fica muito feliz com isso. Uns preferem ele, outros preferem quando eu prego. Não é esse o caso. Mas a verdade é que para eu chegar aqui, ele teve que apanhar muito. A verdade é que aqui, durante a noite, você vê uma anteninha que pisca lá em cima do prédio. Mas você sabe que existe toda uma estrutura mantendo aquela anteninha que pisca. Durante a noite na cidade você só vê as anteninhas do prédio, não é verdade? Mas durante o dia, se você olhar com atenção, você vai ver. É uma estrutura. Essa estrutura foi formada de altos e baixos. Diga, altos e baixos. Diga, Deus é o mesmo Deus nos altos e nos baixos. O que Deus faz com 300 rendidos, Ele não conseguiria fazer com 32 mil orgulhosos. Ele reduz Gideão, e isso é como uma purificação. Às vezes Deus tira pessoas do seu lado, às vezes Deus tira você de contextos, às vezes Deus deixa você perder porque você está se agarrando em coisas que não são dele. Porque você está insistindo em coisas que te levariam à morte. E ele fala: eu não posso deixar o meu filho seguir esse caminho. Eu não posso deixar que a minha filha decida dessa forma, então eu vou ter que tirar. E quando ele tira, ele poda, e a poda dói. Mas ele sempre poda para que dê mais fruto. Se você está sendo podado por Deus, é porque você tem frutificado nele. E a Bíblia diz em João que ele poda para que dê mais fruto e mais fruto. Quando Deus reduz 32 mil para 300, é incontestável. Só pode ter sido Deus. E ele deixa isso claro lá no começo, para que esse exército todo de 32 mil não bata no peito e diga: nós não precisamos de Deus, nós podemos vencer os midianitas. Então muitas vezes Deus reduz para mostrar que Ele é Deus na sua vida, para mostrar que Ele é suficiente na sua vida, para mostrar que mesmo com pouco, Ele ainda opera na sua vida. O problema aqui não é ter pouco. E eu não quero que você tenha pouco. O problema aqui é confiar no muito. O problema é vencer e achar que venceu porque eu sou bom. O problema é achar que você venceu porque você tem um exército numeroso. O problema é você achar que você chegou aonde você chegou sem a misericórdia de Jesus.
Como se o ar que você respira não fosse graça. Como se os filhos que você tem não fosse graça, não fosse permissão de Deus. Como se até as atrapalhadas que você dá não fosse graça de Deus. Nós precisamos acabar dentro das igrejas, ou melhor, da Palavra Viva, que é a igreja que eu estou pastor, com essa cultura do mais, e nos render à cultura da dependência, e deixar o mais para as mãos de Deus. Existe um texto na Bíblia que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus só vai operar quando você deixar o mais para Ele fazer. Aí você vai reconhecer, realmente, Ele é Deus na minha vida. O problema é que nós queremos fazer o mais. O problema é que nós invertemos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia na própria capacidade e faça o mais. Como se nós pudéssemos ajudar a Deus a fazer algo. Como se nós não fôssemos totalmente dependentes de Deus. E posso te falar uma coisa: é uma honra ser dependente de um Deus tão bom. Como é bom te servir, Jesus. Como eu sou grato pelo propósito da minha vida, Jesus. Como eu gosto de ver vidas transformadas, Pai. Como eu dou glória a Deus mesmo em meio às provas, mesmo em meio às aflições, meu Pai. É uma honra, Jesus, gastar a minha vida para Ti. É uma honra, Jesus, gastar a minha vida para o Evangelho. Por mais que às vezes pareça difícil aqui no mundo, eu sei que a minha recompensa é eterna. Eu sei que um dia Tu vai voltar para nos buscar. Aí vai ser diferente. É isso que nós temos que buscar, gente. É esse caminho que nós temos que percorrer. O resto é resto. Jesus é suficiente em nossas vidas. Eu quero que você tenha consciência disso. Que não é porque as coisas não estão acontecendo que Ele te abandonou. As coisas não estão acontecendo por um motivo. Porque você esqueceu que Ele é suficiente. Porque você esqueceu que você é dependente. Porque o espírito de autossuficiência tem entrado na sua vida. E você tem começado a se achar bom. Eu falei isso aqui para um grupo de pessoas, não vou expor aqui. Mas um amigo trouxe um grupo de pessoas e disse: ó, pastor, tá todo mundo na igreja. Aí eu falei para eles assim: estão na igreja quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo mal. Mas espera ficar bem para ver se eles voltam. Falei na frente deles brincando. Pergunta se voltaram. Porque a dependência também é renúncia. Porque a dependência também é sacrifício. E não é todo mundo que está à disposição a sacrificar. Não é todo mundo que está à disposição de obedecer. Não é todo mundo que está à disposição de entrar num caminho de renúncia e dizer: eu me conformo com os 300. Não, mas toma aqui 9.700. Eu quero ficar com os 300. Não, mas toma aqui 22 mil. Não, eu quero ficar com os 300. Porque esses 300 foi a porção que Deus me deu. E é suficiente. Qual porção Deus te deu agora? É 300? É 500? É 10 mil?
se contente com ela. E deixa eu te falar, Deus dá os 300 para que eles se tornem vitoriosos. Deus está te dando essa porção com a intenção de você vencer. Você vai vencer. Você vai se levantar. As coisas vão dar certo na sua vida. Você vai acordar e aquilo que você espera vai ter acontecido. Mas que você lembre que Deus é Deus na sua vida. Quanto mais de Deus, quanto mais Deus tira da gente, mais a gente entende que é dependente dele. Quanto menos nós temos em nossas mãos, mais dele cabe em nossos corações. Você tem que dar glória a Deus por estar passando pelo que você está passando. Você não tem que questionar. Está tudo bem. Hoje de manhã, o céu estava travado, não é verdade, pastor José? Eu comecei a pregar aqui, foi uma agitação, foi uma correria, foi não sei o quê. Sério, entrou uma mulher aqui com um telefone, ela simplesmente passou por aqui. Daí o Juliano estava aqui fazendo as libras, ela estava aqui com o telefone. Fala para ele que eu estou na igreja, ó. No meio da pregação. Mas terminou com esse palco lavado de lágrimas. Aí eu entendi uma coisa. Que não existe o culto perfeito se Deus não se manifestar. O culto só é perfeito se Deus se manifesta. Se teve uma palavra boa, se teve um louvor legal, tudo isso é joia. É bacana. Mas sem a presença de Deus não vale de nada. E teve um homem que eu dei uma profecia aqui e uma mulher que chorava lá copiosamente. Aí eu falei, pode chorar. Chora, pode chorar. Mas ela chorava assim, de rasgar o coração. E quando nos faltam palavras, é permitido chorar. Mas chore na presença de Deus. Chore na dependência de Deus. Pode reclamar com ele, pode perguntar o porquê, pode questionar, mas questiona para ele, porque você depende dele. Não reclame, não questione para os outros, porque isso é mimimi gospel. Questione para Deus. Talvez você esteja num tempo de corte. Talvez Deus tirou números, visibilidade e aplausos. Talvez você está com menos do que você está antes. Mas você está no cenário perfeito para estar com mais Cristo do que nunca. Não reclame por ter menos. Esse é o caminho que Deus quer te trabalhar. Esse é o caminho que Deus quer te levantar. Eu estava vendo um summit de liderança e é um summit de igrejas. Aí o pastor falou assim: eu tinha 5.000 membros na minha igreja. Eram 5.000 pessoas que estavam ali todos os domingos. Nós tínhamos vários cultos. E ele mostra as fotos da igreja e todo mundo aplaude. Eu era chamado para muitas conferências. As coisas aconteciam de forma milagrosa. Eu tinha acesso a todas as autoridades políticas da cidade. Aí ele falou o seguinte: um dia
Nós tivemos uma crise na nossa liderança. E os líderes começaram a sair, bater em retirada da igreja. A igreja começou a reduzir, as coisas deixaram de acontecer, e agora ele estava numa igreja com 500 pessoas. Ninguém mais chamava para conferência, ninguém mais chamava ele, as autoridades não reconheciam mais ele como uma pessoa relevante na cidade. Foi tirado status, foi tirado relevância, foi tirado números. Mas ele disse: nesse lugar foi aonde Deus pôde me tratar. Porque no lugar dos números tinha muita soberba e orgulho no meu coração. Ele falou assim: nesse recomeço eu entendi o valor de uma vida. O problema de ter 5 mil reais na conta é que R$1 a gente acha pouco. O problema de ter muito é desprezar aquele que um dia era tudo que você tinha. Né, pastora Tata? Comprava uma coxinha e uma laranjinha no terminal. Eu lembro com a minha mãe, a gente morava em Canasvieiras, a igreja era no Abraão, e meu pai ficava todos os dias até meia-noite na igreja. Todos os dias, segunda a segunda. Às vezes menos no sábado. Mas fora isso, segunda a segunda, ele estava até meia-noite. Aí a gente saía do Adventista, 5h30, nos buscavam, deixavam na igreja, a gente pegava o ônibus ali no Abraão, parava no terminal antigo ainda, andava até o terminal novo, pegava o ônibus para Canasvieiras, parava lá no Ticã e andava mais 2 quilômetros. Todos os dias, durante 3, 4 anos, essa foi a nossa rotina, ali entre 98 e 2002. Hoje, quando eu subo aqui e vejo os lugares que Deus já me levou, eu sou obrigado a valorizar. Eu sou obrigado a valorizar. Eu sou obrigado a valorizar quando a gente parava e eu pedia para minha mãe para comprar aquelas balas de gominha que a gente não tinha dinheiro para comprar. É por isso que quando acaba o culto vocês me veem aqui atrás conversando com as pessoas, porque eu amo pessoas. Eu amo estar com gente, porque esse é o propósito da minha vida. Ai, pastor, às vezes eu não te liguei para não te incomodar. Me incomoda, porque você está dando sentido ao meu chamado, ao meu propósito. A gente não está aqui num lugar de estrela, a gente não está aqui num lugar de super-herói, a gente não está aqui num lugar de popstar gospel, gente. A gente está aqui num lugar de pastor, e pastor tem cheiro de ovelha. Pode ser que eu demore para responder no WhatsApp, eu não vou mentir. Porque eu dou meu número de WhatsApp para todo mundo. Eu não posso me tornar uma ilha. Um pastor não pode ser uma ilha, um pastor tem que ser acessível. Mas eu recebo muitas mensagens todos os dias no meu WhatsApp. E eu tento encaminhar, eu tento responder o máximo de pessoas. E eu tento ajudar o máximo de pessoas. Então não fique chateado se eu não te responder. Mas o meu número você vai ter, amém? Mas é porque nós aprendemos a valorizar uma vida. Cada vida importa. E é por isso que a Palavra Viva é uma igreja que está interessada de crescer de 1 em 1. 1 em 1. Se chegar a 5 mil, tudo bem. Mas aquele 1 vai fazer falta. 1 nunca é apenas 1. É nesse lugar aí que Deus vai te fazer valorizar as coisas que você tem que voltar a valorizar, tá? Porque quando você cresceu, você esqueceu de muita coisa. Ou para você não crescer e esquecer do que realmente importa. Porque você vai vencer, tá? Você vai vencer.
E eu te falo de verdade, aqui desse lugar, a gente já liberou muitas palavras para que pessoas crescessem. Pergunta se voltaram. Algumas sim, algumas não. Mas está tudo bem, é o que a gente tem para dar. Mas cuide com quem você vai ser quando Deus te der a vitória. Cuide para não perder o seu coração quando Deus te prosperar. Cuide para não perder a sua família quando as coisas começarem a expandir. Cuide para não perder os relacionamentos que te ajudaram na hora da dificuldade, mas agora eles não fazem mais parte da sua classe social, então você não vai mais andar com eles. Mas se você quebrar de novo, eles vão ser os primeiros a estar ali. Já estou falando demais. Deus está nos chamando de volta para o que importa, que é estar no centro da vontade dEle, que é aprender a depender dEle. Não é porque a nossa igreja virou uma igreja visualmente moderna que nós vamos atualizar a Bíblia. Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente não vai mudar a mensagem para agradar público. A gente não vai atualizar a mensagem para atrair mais pessoas, porque não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é pregar o verdadeiro evangelho, porque nós queremos povoar o céu. Não tem como viver de uma maneira diferente. Não tem como viver uma maneira diferente da que o evangelho propõe. Nós somos estragados para esse mundo. Não é verdade? Mas eu quero que você saia daqui com essa mentalidade não do mais, mas do máximo, que é Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E quer saber? O mais, Ele vai fazer. Eu vejo aqui muitos jovens, aquela fileira ali, pessoal da galera, daqui a pouco já estão quase no pulse. Mas um conselho que eu deixo para vocês é: gastem a sua vida para Jesus. Vocês vão ser muito melhor do que a gente. Vocês têm total capacidade para estar aqui amanhã fazendo muito melhor do que a gente. Mas entreguem o caminho de vocês ao Senhor. Confiem nele. E o mais que vocês tanto desejam, Ele vai fazer na vida de vocês. Eu não sei o que vocês vão ser. Os pais de vocês não têm a previsão do futuro. Mas Deus conhece cada coração. E se agora na juventude vocês tiverem a decisão de entregar a sua vida na totalidade, na integralidade para Jesus, vocês não têm ideia do que Deus pode fazer. Mesma coisa eu digo para essa geração da galerinha. Vocês não sabem como é poderoso um coração sincero de uma criança que ora, que chora na presença de Deus, que se entrega. Não é porque vocês são novos que Deus não pode operar através da vida de vocês. Jesus diz isso: vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deus vai usar essa pureza do coração de vocês. Tem uma música que a gente estava cantando hoje de manhã, que o Dani puxou, na verdade, mas que eu fiquei cantando a tarde inteira, Dani. Foi de Deus essa música, que é uma música que te dá o sentido, te faz voltar ao sentido pelo qual você nasceu. As pessoas buscam mais porque elas estão sem propósito, pastor Ricardo. Elas perderam o propósito da sua existência.
Elas não sabem quem são, então elas acham que o mais vai dar sentido à vida. Mas essa música, ela diz: para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Senhor Jesus.